Olá, estamos começando mais uma edição da TVJC Série Especial 2024 com os candidatos e candidatas a vereador de Santarém. 23 vagas na disputa e este ano, tomara, e a gente está torcendo por isso, que o número de mulheres dentro da Câmara aumente, né, de 2 para 4, por que não sonhar 6 mulheres lá naquela Câmara para nos representar? Priscila, muito obrigado pela tua participação, você que é cantora, você que atua magnificamente bem dentro dessa área cultural, né? Mas também tem uma presença desde 2020 já como político, né? Com essa tua intervenção, essa atuação política na nossa seara santarena. Eu queria te perguntar logo de primeiro, antes de começar aqui, por que essa vontade de participar também do processo político aí, sendo cantora, sendo artista? Então, Jéssica, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer enorme falar aqui com vocês. A minha vinda para a política em 2020, né, para a política partidária, foi uma consequência das minhas vivências, da minha construção familiar, da minha construção coletiva na comunidade. Eu sou filha de um líder comunitário lá da comunidade do Cararecá, da região do Lago Grande, chamado Cândido. E ele era presidente da comunidade, era presidente do cemitério, das instâncias que tem na comunidade, da igreja. Então, eu aprendi com ele. Eu acho que essa veia política veio de lá. Então, participei da Pastoral da Criança, Pastoral da Juventude, depois eu fui para o movimento estudantil na universidade, participei de vários movimentos sociais. Você é formada em letras, né? Formada em letras. E vim para o movimento cultural, né, para o movimento que luta por política cultural, e aí em 2019 me surgiu o convite para ser candidata. E aí sim que eu fui pensar, né, estar ali protagonizando uma vaga no espaço de poder. Então, não foi só em 2020, a gente já vinha nessa construção de quem sabe um dia ousar ocupar esse espaço. Então, quando chegou 2020, eu já me sentia preparada para estar ali, né, nessa disputa, nessa seara, como bem disse você, que não é fácil, mas tenho construído a partir de então, de maneira mais efusiva, né, essa construção como uma mulher na política. 195 anos a Câmara de Santarém tem, né? Apenas 13 mulheres chegaram ao parlamento, né? Como é que tu analisas como mulher, como pensadora, né? Pensadora que reflete sobre a questão do movimento feminino aí nessa estatística? Não, é importante falar, primeiro porque no Brasil foram 100 anos para que nós tivéssemos a primeira mulher vereadora. Assim, tudo é a passos lentos, e eu considero que Santarém é ainda mais lento, né? Então, nós tivemos apenas uma mulher negra na Câmara Municipal de Santarém. Então, foi a Odete Costa. Que foi a Odete Costa, companheira de partido. Então, nós precisamos falar que essa representatividade precisa mudar. Não dá para ter 21 vagas e 19 ser homens e 2 apenas mulheres, como é atual. Agora aumentaram 2 vagas para 23. Então, essas vagas precisam aumentar e precisam ser de mulheres, porque a gente tem essa sensibilidade, né, mais aflorada no sentido de perceber as nuances sociais que a gente precisa construir politicamente, né, política pública, pensar em soluções mais viáveis, mais dinâmicas, e nós mulheres temos esse perfil. Então, eu considero que Santarém ainda é uma cidade muito conservadora em relação a isso, né? Nós somos muito importantes na construção do movimento social, mas quando é para pensar em alguém para assumir aquele lugar de posição, de decisão, aí nosso projeto é sempre, né, ainda duvidam da nossa capacidade. Eu sou jovem, eu tenho 35 anos. Em 2020, não todo mundo acreditou que eu ia ter 1.047 votos, por exemplo. Então, quando eu cheguei, ainda com uma campanha pequena, pandemia, sem uma estrutura, a gente fez a diferença. Já cheguei chegando, dizendo para que veio com propostas, né? Agora vai. Agora, por isso que agora o nosso slogan, lema é né, agora campanha, vai. Né? Eu estou vendo aqui que você tá fazendo campanha, mas não é uma campanha, vamos dizer assim, que é por fazer, não. Você tem toda uma preparação, viu? Você tem um programa de mandato, né? Um programa que deve ter sido discutido com as tuas bases aí. Sim. O que você poderia ressaltar, principalmente nessa plataforma legislativa da Priscila Castro, vereadora? Então, a minha plataforma foi discutida com mais de 100 pessoas, Jéssica. Nós fizemos um seminário para discutir de todas as áreas. Então, tinham lideranças, tinham especialistas, tinham professores universitários que discutiram ali abertamente, né? E depois outras pessoas que não puderam participar de maneira física mandaram propostas escritas e a gente discutiu, reformulou, fizemos essa síntese, né? Tem 20 páginas de propostas divididas em setores como mulheres, meio ambiente e clima,
LGBT, populações tradicionais e originárias, juventude, saúde, educação, que também sou educadora, né? Então, eu sou formada desde 2011 em letras, tenho mestrado em educação pela universidade, então eu sou cria do ensino público, esse ensino que acredita que a ciência pode se transformar a política pública, né? Então eu quero muito ser essa ponte entre a universidade e o poder público para que as pessoas entendam que ciência pode sim transformar a realidade das pessoas. Então nessa plataforma eu destaco em especial política para as mulheres, né? A gente estava falando ainda há pouco de como se discute muito pouco sobre isso. As mulheres, a saúde para as mulheres em Santarém ainda é uma saúde precária, né? A gente precisa cobrar a entrega do Hospital Materno Infantil. A gente precisa cobrar, por exemplo, que a Rede Cegonha, que é um programa importante do governo federal, funcione de maneira efetiva aqui na cidade, que é ele que garante essa humanização no trato com a juventude, com as gestantes, né? Que desde do pré-natal até o nascimento, até esse parto humanizado. Destaco aí, por exemplo, a fiscalização da lei do minuto seguinte, que é uma lei também que já existe, e que ela garante às mulheres que sofrem violência doméstica que elas recebam um tratamento humanizado sem constrangimentos no SUS. Para a educação, por exemplo, lutar para que a Libras seja uma disciplina obrigatória no currículo escolar de Santarém. Já é muito urgente que se discuta a questão da inclusão na nossa cidade, né? Os casos de crianças neurodivergentes também são altos, então a gente precisa tratar essas crianças com a dignidade que elas merecem, pensar em mais creches, porque mais creches em lugares seguros para deixar as crianças, as mães vão trabalhar com mais tranquilidade, a gente precisa trabalhar, precisa sustentar a nossa família, eu preciso estudar ou trabalhar, e aí eu preciso deixar minha criança num lugar seguro, né? Mais creches, não só na área urbana, também na área ribeirinha, porque a demanda é muito grande e a maioria das mulheres são mães solos, então nós precisamos, a maioria é mãe solo, na verdade, então a gente precisa pensar nessas mulheres também. Política para a juventude, por exemplo, por que não fomentar o esporte amador em Santarém? Tem os jogos indígenas também aí que movimentam a juventude indígena. Pensar em políticas voltadas para as minorias. Essa minha plataforma, em especial, trata desses pormenores, né, das mulheres. E da cultura, por exemplo, a gente precisa efetivar o Fundo Municipal de Cultura. Ele existe, mas ele não tem uma destinação de onde que vem o recurso, então a gente chama ele de fundo sem fundo. A gente precisa corrigir isso, eu como parlamentar vou fazer isso. Preciso também pensar em como a gente fiscaliza essa utilização dos espaços culturais, que são muito poucos, né? A gente tem que pensar nessa gestão, editais, como se faz já na capital, que o artista se inscreve lá para ter aquela data, para ser priorizado também. A gente precisa fiscalizar a execução da Lei Aldir Blanc, por exemplo, que já está atrasada, esse ano já devia ter sido executada, a grana já está liberada pelo governo federal, então a gente tem outros anos aí que esse recurso vai chegar, é um recurso muito importante, porque a nossa pasta da cultura é uma pasta que não tem tantos recursos, então como que nós, enquanto vereadora, por exemplo, posso articular recurso para ampliar, para termos um espaço de cinema, um teatro? Como é que eu posso, por exemplo, articular que nossos fazedores de cultura recebam formação adequada para acessar esse editais? Porque não é só abrir edital. A gente precisa pensar como que esse edital vai chegar na ponta, né, para esses fazedores de cultura que nem sempre receberam essa formação. A tua candidatura também tem uma mensagem subliminar nela também, 13100, que é o número do teu candidato, do teu número, né, 13100, que também representa uma renovação dentro do PT, né? O PT vive há alguns anos essa crise de renovação de novas lideranças, né? Você está vendo a Maria do Carmo já está quase se aposentando, né? Que ela já está com uma certa idade, já está liderando já quase 30 anos na política, né? Então precisa fazer essa renovação. Lula precisa disso também. E aqui você me parece que representa essa renovação de novas lideranças, aparecimento de novas lideranças dentro do PT. Você carrega essa responsabilidade, né? Então é uma responsabilidade grande, mas eu acho muito importante falar disso, porque nós precisamos pensar, né? No PT renovado em Santarém, no PT pós-Lula, a esquerda precisa pensar em novas lideranças. E eu me considero, sim, uma possibilidade de mudança, de renovação. Santarém precisa investir nos jovens, né? Não é só acreditar na nossa criatividade, não sei o que, na nossa dinâmica, não. A gente precisa também de investimento na nossa carreira política, e ser mulher jovem não é fácil, então as pessoas duvidam da nossa capacidade. Elas acham que tem sempre uma figura masculina ao nosso lado, pensando por nós. Não é o meu caso, e também acho que não é o caso da maioria das mulheres que estão na política. A gente, quando vem porque a gente acha que é capaz. Então, Santarém está passando por esse momento de transição. Eu vejo o PT
já fazendo esse trabalho, né? Eu acho que a gente precisa um pouco mais avançar no sentido de investir na juventude, mas já vem sendo feito e eu acho que esse ano já vamos ter algumas mudanças, já vem sendo, por exemplo, a Biga já é, né, do nosso partido, já foi eleita na última eleição, e eu preciso que agora nós tenhamos mais, e eu estou aqui na batalha para que seja uma jovem mulher. Está na hora. O fato de você ser mulher e o fato de ser tão poucas mulheres na Câmara, voltando a reforçar essa questão aí, qual é a tua análise em relação a isso aí? Acho assim, Jéssica, a política de gênero, né, falar de gênero é muito difícil socialmente. As pessoas veem a gente muito para o cuidado. A gente, por exemplo, eu sou uma mulher negra, as pessoas têm dificuldade de entender que eu posso ser uma mulher negra intelectual, cientista, pesquisadora, uma artista bem-sucedida, né, que trabalhou desde muito cedo para ter. Eu tenho 15 anos de carreira como artista, mas também tenho 15 anos de carreira como professora. Eu sempre fiz as duas coisas. Então, assim, talvez a sociedade ainda não esteja preparada para essa revolução feminina. E eu acredito que o futuro da revolução da nossa sociedade ou é feminina ou não é. Então, assim, a Marina sempre fala isso também. Ou vocês entendem que a revolução é feminina, não vai ser. Porque não dá para construir uma sociedade sem as mãos femininas. Não dá. A gente ou está cuidando de alguém, ou a gente está pensando em como cuidar de alguém, mas não no sentido do cuidado, desse cuidado tradicional que as pessoas, né, das mulheres que cuidam de alguém doente, ou que faz a comida, não é só isso. Essas mulheres também são importantíssimas, mas a gente precisa pensar em mulheres ali na ponta, no espaço de poder, decidindo para onde vai verba pública, onde que tem que se investir. Eu, por exemplo, penso que Santarém pensa muito pouco nas crianças. Eu sou pesquisadora na área das infâncias na Amazônia. Então, como é que a gente pensa em política pública voltada para essa criança? Quem que pensa na criança? Em sua maioria, as mães. Temos exceções de pais presentes e etc. Temos, mas a sociedade, de maneira geral, pensa nesse espaço. Por exemplo, quando a gente vai numa praça, a gente quer ver o nosso filho ali numa praça digna para ele brincar, numa escola digna para ele estudar, que ele pense, por exemplo, que ele tenha qualidade de ensino durante a sua vida, para que ele possa acessar a universidade. Então, as mães geralmente estão ali nesse cálculo de como vai ser a vida dos seus filhos. Mas tem as mulheres que também não têm filhos e que são importantes nessa construção para que elas possam também pensar em política voltada para outras mulheres, né? A mulher, de maneira geral, precisa de política voltada, mais especializada mesmo, né? Eu penso assim, a Santarém ainda tem muita dificuldade em nos ver nesse lugar de decisão, né? Ela realmente é uma mulher capacitada. Será que ela fez para ela estar ali, né? Todos os lugares é assim. Então, quando nós somos mulheres, na política isso é ainda mais violento. Muito violento. Eu sou, por exemplo, fui presidente do Conselho de Cultura. Foi uma batalha para ser presidente do Conselho de Cultura. E olha que eu sou ali do movimento social, eu entendo de política. É sempre mais difícil, né? Eu entendo de política cultural, não estou ali só levantando a bandeirinha, eu sei o que eu estou fazendo. E ainda assim foi difícil para os homens me verem como essa liderança, né, que podia ser a presidente do Conselho, que podia pensar em política cultural. Mas eu consegui avançar nessa parte. Então, eu acho que chega em 2024 com as pessoas acreditando um pouco mais nesse meu potencial mais técnico também, né? Eu fui assessora parlamentar, então eu tenho uma vivência nessa questão mais institucional, de pensar em articulação de emenda, como é que faz a emenda, como é que pensa um projeto de lei, né? Como é que se constrói esse projeto de lei dentro de um mandato. Então, essas percepções, assim, penso que esses 4 anos de aprendizado aí desde 2020 foram fundamentais para que eu chegue agora em 2024 muito mais preparada. Então, eu acho que Santarém, esse ano, se Deus quiser, já vai fazer essa mudança em relação ao número de mulheres na Câmara. E nós vamos ver, já é científico, que as mulheres gestoras, existem pesquisas que mostram que as mulheres na gestão, elas são menos corruptas, elas são mais assertivas, já vi isso, né? Elas são mais assertivas porque elas, ao contrário do que a sociedade prega, que a gente é emocional, que a gente, porque o homem é a cabeça e a mulher é o coração. Nós somos as duas coisas, esse é o nosso diferencial. A gente pensa muito bem, pensa tecnicamente, mas a gente sabe também usar o nosso emocional a nosso favor. Eu sempre acompanho a tua carreira como cantora, como artística, e percebo que tu tem uma preocupação, uma pegada bem amazônica, né? Nessa questão da amazonidade, dessa questão de identidade com a Amazônia. A tua música tem muito isso aí. E eu pergunto para ti, existe alguma preocupação na tua plataforma legislativa? Tu acha que não é hora? Tu acha que isso aí é só oba-oba, dessa questão da mudança climática?
Olha, a principal parte da plataforma aí na questão do meio ambiente, eu tenho participado de muitos movimentos e de muitas palestras, seminários que pautam a política do clima na nossa cidade. E os movimentos socioambientais estão pensando em uma política ambiental climática aqui para a nossa cidade, assim, não pensar em mitigação de verdade, não só num projeto de arborização, que ele ajuda, mas ele não é o suficiente para resolver os nossos problemas. Então, o meu mandato pensa em discutir a estiagem, a seca, as mudanças climáticas, antes delas virem a acontecer de maneira muito mais extrema, porque, assim, que plano que se tem para a nossa seca que vai ser a maior da história? Não dá para resolver. E quase não se vê essa discussão na Câmara, não né? tem, não é que não se vê, Jéssica, não tem. Não tem. Então, assim, como é que eu vou resolver o problema da seca na hora que a seca está acontecendo? A população não precisa só de água e de água potável e de cesta básica. É importante, mas isso aí não vai resolver o problema da seca. O ano que vem vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. E aí, como é que fica os produtos, a plantação do agricultor, como é que fica a questão do transporte, né, deles para a cidade ou do deslocamento nas próprias comunidades. Então, ou a gente pensa numa política de verdade municipal que construa esse plano municipal para que se possa ter recursos que viabilizem essa construção, né, de resoluções, ou a gente vai ficar aí tapando o sal pela peneira, literalmente, né? Santarém já chegou essa semana em 40 graus, nunca na história. Eu quase morro nesse dia, porque dava de perceber o quanto estava diferente. Então, ou a gente entende que essa precisa ser, tanto que na minha plataforma é a primeira, porque se não tiver meio ambiente, a gente morre, né? A natureza rejuvenesce, a gente não, a gente vai morrer. Ou de fome, ou na seca, ou com muito calor, ou com muito frio, porque está tudo extremo. O problema é esse. Mas as mudanças climáticas, elas não vão ser, elas já estão sendo. Então, a minha plataforma foca muito nisso, muito das escutas que eu tenho participado desses seminários, dessas abordagens. A última que eu participei foi ali no STTR, em que eles reivindicam, por exemplo, é uma bandeira que eu também penso em fazer no meu mandato, sobre uma espécie de seguro-desemprego na época da estiagem das pessoas agricultoras que não estão... como é que vão sobreviver nessa época? Precisa se pensar numa renda, que elas não vivam dessa doação, né, dessa coisa que a elite adora, né, dar uma cesta básica e postar uma foto. Que a gente precisa falar de justiça climática e de justiça social. Essas pessoas precisam ter uma segurança, né, inclusive alimentar, porque tudo isso também, né, influencia. Então, eu preciso pensar numa justiça climática de verdade, que pense que quem mais sofre com as questões climáticas são os povos indígenas, são os povos negros, quilombolas e ribeirinhos. A gente que tem o nosso ar-condicionado em casa, que pode pagar, a gente sofre muito menos, mas a gente sofre. Agora, eles sofrem na ponta, então é para eles que a política deve ser feita. Priscila, você tem 30 segundos a 1 minuto para te convencer a pessoa que está nos assistindo aí atrás das câmeras, aí, que está nos assistindo aí pelas plataformas sociais, que tu és uma boa candidata. Ai, que maravilha. Para você que ainda não me conhece, para você que já me conhece, eu sou Priscila Castro, sou cantora, professora e empreendedora. Estou aqui me apresentando como um nome de renovação, como uma mulher que pode ser a sua voz na Câmara Municipal de Santarém. Nós precisamos falar de mudanças, nós precisamos falar de políticas ambientais, de políticas para a educação, para a cultura, para as nossas crianças e também, principalmente, para as nossas mulheres, né? E eu falo agora de maneira direta com as nossas mulheres. Vamos eleger mulheres, vote em mulher. Santarém precisa aumentar esse número de mulheres na representação e eu também peço aos homens, nos dê essa chance de mostrar para vocês que mulheres em espaços de poder podem ser sim um diferencial. Priscila, muito obrigado. Dia 6 de outubro, 13h100, eu esqueci da principal parte. 13h100, né, Priscila? 13h100, é bem fácil esse número. Muito obrigado pela tua participação e tomara que na próxima entrevista você já esteja vereadora para a gente já começar a discutir contigo o teu papel como mulher, o teu papel como ativista social, como ativista climática em relação ao teu mandato para a Câmara de Santarém. Certo. Posso mostrar rapidinho o negócio? Sim. Olha, essa plataforma está na minha bio do Instagram e a gente pode passar também no WhatsApp. Você baixa em PDF, aí você tem acesso a todas essas propostas, tá bom? Até para que eles possam te cobrar, né? Vocês possam me cobrar depois de eleita, porque vocês vão poder me cobrar, porque o meu mandato vai ser participativo e colaborativo. Ok. Obrigado você pela audiência, obrigado você por nos acompanhar até agora. Não esqueça, esse programa, a finalidade dele é para que você possa conhecer o candidato ou a candidata e só depois, então, você decidir em quem vai votar.
Ok? Na próxima semana a gente continua aqui com outros candidatos. Bye!